Olá, caros alunos! Estamos de volta à disciplina de Educação e Cuidados na Primeira Infância, hoje para falar do cuidado da criança nas instituições de 0 a 3 anos, a partir do texto da Damares Maranhão. Então, esse texto, chamado Cuidado como Elo entre Saúde e Educação, vai trazer algumas definições de cuidado aí a partir do dicionário Ruais da língua portuguesa para vocês pesquisarem e se aprofundarem nelas, ok? Vamos perceber então que todas as crianças têm direito à saúde e ao bem-estar, recuperando aí já dados estudados ao longo da nossa disciplina. Na educação infantil, a pergunta que fica é como organizar atividades educativas e os cuidados inerentes a ela, possibilitando às crianças o acesso a esse direito. Então, para responder essa pergunta, como eu já disse, utilizaremos aí o texto da Damares Gomes Maranhão, professora lá da Faculdade de Enfermagem da Unisa, do curso de pós-graduação em Educação Luiz Evec, enfermeira, doutora em Ciências da Saúde, pela Unifesp, especialista em Saúde Pública e Pediatria, que participou aí, inclusive, da elaboração dos RCNIs, ok? O que percebemos aí, então, são que as concepções higienistas, apesar de terem promovido um grande avanço nas leis e programas de educação infantil, criou alguns equívocos em torno dos necessários cuidados com a saúde. Então, aqui vamos aprofundar um pouquinho nas visões higienistas, né? Mas nós já estudamos isso ao longo da nossa disciplina esse ano. Os cuidados com a saúde foram interpretados como de exclusiva competência dos serviços de saúde, desnecessário de ser planejado e operacionalizado nas instituições de educação infantil, mais precisamente nas creches. A falta de debate sobre o tema entre profissionais de saúde e educação é algo que se constata nesse cenário. O que seria, afinal, o cuidado com a saúde no interior das instituições de educação infantil é algo que fica aí permeando essa prática. Pela LDB, os objetivos da educação infantil, como já vimos, é o desenvolvimento integral da criança de 0 até 6 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Na educação infantil é preciso planejar e organizar cuidados que preservem e promovam o desenvolvimento saudável das crianças. As ações de cuidado com a saúde variam de acordo com as concepções de saúde e de doença, de desenvolvimento humano e de acordo com o contexto histórico e cultural. Por exemplo, uma concepção biológica do processo saúde e doença tende a apresentar padrões de diagnóstico e de prognóstico. Elabora formas de prevenção e tratamento de doenças transmissíveis, normas de higiene ambiental, alimentar e medidas de prevenção de acidentes. Como ações especializadas podem ser planejadas em conjunto com os serviços de saúde locais, realizadas em parceria, para evitar duplicidade de serviços e ações dentro da creche. Compreensão da saúde como fenômeno complexo construído na cultura. Com base em tal concepção, a especificidade do cuidado com a saúde da criança na creche é o cuidado em si, ou seja, as atitudes e os procedimentos de cuidados humanos com os diferentes grupos etários no contexto de uma instituição educacional. Assim, não é possível separar as atitudes e os procedimentos dos cuidados que visam a educação das atitudes e dos procedimentos que visam a promoção da saúde, assim como não é possível separar o biológico do cultural e do afetivo. As ações de cuidar fazem uma interface com a saúde e com a educação. Cuidado nas instituições de educação infantil. Nos últimos anos, a literatura nacional vem apontando a necessidade de integrar o cuidar e o educar por meio dessas práticas nas instituições de educação infantil. Superar preconceitos. O cuidado é geralmente confundido com assistência ou concepções higienistas. Há uma falta de definição do que significa cuidar, educar bebês e crianças pequenas. Então é necessário pensar esse cuidar como um elo entre a saúde e a educação. Cuidar não é só cuidar do corpo da criança nos seus aspectos físicos. A ligação entre saúde e educação proposta por Maranhão remete à interseção entre as áreas biológica e humana.
significa aliar conhecimentos e ações que têm como objetivo atender às necessidades da criança no seu processo de crescimento e de desenvolvimento. Campos, em Maranhão, afirma que cuidar inclui todas as atividades ligadas ao cotidiano de qualquer criança: alimentar, lavar, trocar, curar, proteger, consolar, todas as atividades que são integrantes ao educar. Vemos aí, então, a noção, inclusive, das teorias do desenvolvimento nesse processo. O empirismo, como todo conhecimento que decorre da experiência concreta, os cuidados da ação educativa seriam uma ação unilateral do adulto para com a criança, e essa dependeria de estimulações para se desenvolver. Quando vamos olhar o que coloca Aristóteles, vemos que a fonte do conhecimento são as informações captadas do meio exterior pelos sentidos. O aluno é como um recipiente vazio, uma tábula rasa, onde é necessário despejar o conhecimento. O professor detém o conhecimento, ele fala e o aluno escuta, ele dita e o aluno copia. O foco está no conhecimento exterior, como a gente pôde acompanhar na disciplina de aprendizagem e desenvolvimento. Quando vamos observar, então, pelo ponto de vista do inatismo, vemos que essa concepção está fundamentada no racionalismo, traz ideias inatas, congênitas, pautada aí nas visões levantadas por Platão. Lembram-se, a alma precede o corpo. O aluno nasce com o saber que ele precisa, aos poucos, trazer a consciência. O professor é apenas um facilitador da aprendizagem. O foco está nas habilidades e nas incompetências do aluno, para o bem e para o mal. Nesse caso, o essencial seria cuidar da higiene, da alimentação, da segurança, auxiliando seu desenvolvimento. Já do ponto de vista interacionista, a partir dos estudos aí implementados por Jean Piaget, vimos que a capacidade de aprender é desenvolvida e construída nas ações do sujeito por meio do contato ativo com o conhecimento. O aluno é sujeito ativo de sua aprendizagem, ele age sobre o objeto de conhecimento, transformando. O professor é um facilitador nesse processo. O foco está na interação. Biológica e cultural são fatores indissociáveis. Aprendizagem e desenvolvimento envolve inter-relação. O cuidado deve ser pensado como uma função primeira da família. Só é institucionalizado quando a família está impossibilitada de exercê-lo. A educação é uma função especializada do Estado. Ocorre uma contradição entre creche e família quando compartilham cuidados e educação da criança. Essas contradições criam conflitos no cotidiano da instituição, muitos deles em torno da relação família-creche, que divide entre si os cuidados e a educação de crianças, sem, contudo, muitas vezes, partilhar das mesmas concepções sobre o desenvolvimento infantil, saúde e educação. O cuidado com a criança pequena é inerente à ação educativa. Como definir os cuidados que são de competência exclusiva da família e os que seriam de competência da instituição? Os cuidados aceitos como inerentes à ação educativa geralmente se referem aos relacionais, sendo que os cuidados com o corpo continuam sendo atribuídos à família, revelando dicotomias na forma de priorizar cuidados mais ou menos importantes. São frequentes os conflitos entre família e creche sobre a quem compete dar o banho, cortar as unhas, remover os piolhos, ainda que esses tenham sido adquiridos no convívio entre as crianças no coletivo infantil. Logo a pergunta: qual o sentido do cuidado para os educadores? Maranhão traz o estudo de caso realizado no aniversário de uma creche de 0 a 2 anos, envolvendo técnicas de observação, registro, análise de documentos, entrevistas com educadores, coordenador, pedagógico, diretor e auxiliar de enfermagem. Trabalho de campo realizado entre agosto e dezembro de 1996. Nele, ela percebeu que para os educadores, cuidar é tudo o que fazem com a criança e tem uma interface com a educação. Dar atenção, conversar, limpar, alimentar, acarinhar, proteger, conter, curar e educar. São procedimentos classificados como cuidados, preparo e conservação dos ambientes e dos materiais, observação e acolhimento diário das crianças, conversas com os familiares na saída. Ainda, preparo de mamadeiras e oferta das refeições, banhos, trocas, ajuda no processo de desfraude, preparo e ajuda para dormir, prevenção e tratamento de assaduras, febres e demais ocorrências, oferta de medicamentos, banho de sol.
A limpeza do nariz que escorre, a conversa e o acalanto nos momentos de choro e de birra, a observação para evitar acidentes, a contenção e a orientação das crianças nos momentos de conflito, criação e manutenção de um ambiente propício ao bem-estar infantil. O trabalho pedagógico se refere a planejamento de atividades didáticas, de materiais e brinquedos, organização do ambiente, registro de atividades desenvolvidas, participação de reuniões com a coordenação e com as famílias. Cuidar e educar pressupõe interação, estabelecimento de vínculos com uma criança em sua singularidade e com o coletivo, sentimentos de afeto e de conflito. Eu também acho que não se pode ter aquele apego e dizer essa criança é minha, que não é, diz a educadora. Afinal, todos que trabalham aqui têm, a partir do momento em que ele vai para outra sala. Dói um pouquinho, assim a gente sente mais. Outra educadora disse, eu acho o máximo, eu adoro. Primeiro porque eu gosto de criança e os pequeninos dependem da gente. Aí é que a gente pega mais amor. Outra coloca, quando o ato de cuidar preenche carências e vazios existenciais, em vez de contribuir para o desenvolvimento da criança, o cuidado pode se tornar opressivo e interferir de forma negativa na construção da autonomia da criança. As necessidades da criança são geralmente reconhecidas pelas educadoras a partir de uma concepção de criança que é identificada como frágil e dependente. A atenção e a proteção podem se tornar formas de controle. Carentes de pai, de mãe, de afeto familiar, eles procuram aqui na creche, eles querem assim, como é que eu posso dizer? É chamar muito a atenção da forma deles. Tal concepção reitera uma postura assistencialista da creche. A criança só está lá porque a mãe precisa, caso contrário deve ser cuidada em casa. Porque as mães que não trabalham podem ficar em casa cuidando dos filhos se não faz nada em casa, diz a educadora. Não tem graça você estar cuidando das crianças sabendo que a mãe e o pai estão dentro de casa. Está certo que a creche é um lugar bom, mas... A necessidade de educação de bebês em instituições educativas ainda é muito controvertida. Assim, os educadores não conseguem encontrar justificativa para a importância social do seu trabalho, a não ser a carência derivada da pobreza. A instituição faz um trabalho e não um favor. São crianças bastante carentes que a gente percebe conversando com os pais, observando mesmo a criança. São pessoas que têm muita dificuldade financeira, afetiva, até mesmo com relação à atividade. Eu percebo que elas não têm nenhuma. São crianças deixadas em berço quando os pais fazem suas obrigações, diz a coordenadora pedagógica. A creche como direito da criança. Condições de vida mais digna, bem-estar, cuidados de qualidade, afetos, vínculos estáveis, desenvolvimento saudável, acesso a uma prática educativa que considere o seu processo de desenvolvimento. Formar o educador para o cuidado, integração entre saúde e educação, entre família e instituição. Ações que fazem parte do cuidar no elo entre saúde e educação, por Damares da Maranhão, incluem sinais de choro, alimentação, tipos de comida e modos de comer, ambiente seguro e saudável. Aqui ficam então as referências para que vocês possam ler, se aprofundar aí nesse momento de rever o nosso semestre, rever os conceitos que foram trabalhados, consolidar os conhecimentos, ok? Até mais, um grande abraço.